Cláudia, obrigada, obrigada. Bom, doenças raras, né? A gente vai começar por aí. Do que a gente está falando? São doenças que a gente até estão ficando um pouco mais comuns, ou talvez diagnosticadas, e a gente fala, eu conheço alguém com essa doença. Então, exatamente do que a gente está falando? Bom, as doenças raras, elas existem, né? O nosso papel muito é informar sobre isso, e que as doenças raras existem mais de 7.000 doenças raras no mundo todo, e no Brasil estima-se que temos em torno de 13 milhões convivendo com alguma doença rara. Nós temos doenças raras que são mais comuns, e temos também doenças ultra raras, que daí são bem menos comuns. E da parte da área da genética, eu fico com a parte das doenças raras que tem causa possivelmente, né, genética. Porque das doenças raras também tem outros fatores influenciando, às vezes doenças raras endocrinológicas, oncológicas, inflamatórias, autoimunes, e tem as de causa genética. E aí eu fico com uma grande porcentagem disso, que é 80%, então, dos casos. As doenças raras, elas são aquelas que a pessoa está sentindo algo, né, percebeu algo diferente, vai em um médico, o médico não diagnostica, vai em outro, e aí nesse você fala, olha, então deve ser alguma coisa diferente, né, do habitual. Sim, eu falo que às vezes as doenças raras e o meu dia a dia são os rodapés dos livros, né? Então, às vezes é um paciente que nos procura na genética, ou geralmente vem como depois de ter passado com múltiplas áreas, com vários médicos, e ainda sem entender bem qual é o seu próprio diagnóstico. Ou até também uma criança que está em acompanhamento com o pediatra e é identificado, né, que ela tem malformações, atraso no desenvolvimento, alguma carinha que lembra alguma síndrome, baixa estatura. Então, são múltiplos os motivos de encaminhamento, mas no geral é um paciente que às vezes já passou com várias áreas e ainda não tem um diagnóstico definido. Bom, doutora, quando a gente fala que uma pessoa tem uma doença rara, a gente coloca ela sempre numa situação muito ruim, assim, que ela vai conviver com isso a vida inteira, ou as doenças raras podem ser tratáveis, ou a pessoa pode viver com ela e se adaptar a isso? Sim, a gente tem, tem uma grande variabilidade de doenças raras, é difícil a gente falar no geral, mas assim, não há cura, né? Quando a gente está falando de uma condição genética determinante, não há cura, mas tem formas de tratamento, acompanhamento. E algumas das condições raras, como erros inatos do metabolismo, ou fibrose cística, ou outros cenários, o quanto antes a gente tiver o diagnóstico, ou seja, precocemente, mais fácil é e melhor é para o paciente tratar. Então, tem algumas condições, exemplo, as que são testadas no teste do pezinho, que é quando a criança, né, nasce, é obrigatório e é coberto pelo SUS, uma pesquisa de aqui no Paraná, em torno de 7 condições, mas nós sabemos que em outros estados do país já está ampliado o teste do pezinho para em torno de 30, 50 condições. E aí estão doenças que é muito importante o diagnóstico precoce, porque quanto antes começar a tratar, melhor a qualidade de vida do paciente, menos danos, né, no sistema desse paciente, dessa criança, do que for. Então, tem como conviver sim. O importante é ter o diagnóstico para ter melhores acompanhamentos e possíveis tratamentos. Na gestação, a mãe consegue perceber isso? A gente tem das condições raras, então ainda no pré-natal, né, de uma mulher, às vezes pelo próprio ultrassom, alguma alteração é detectada, como aumento da translucência nucal ou alguma malformação, então pode ser que na gestação a gente já tenha indícios. Uma alteração na nuca. Aumento da translucência nucal, aqui é ausência do osso nasal, então isso o médico que faz o ultrassom obstétrico, ele olha sempre ali nos morfológicos, né, então olha também no segundo morfológico como que está a formação dos membros, dos órgãos internos, mas tem muitos casos também que nada é identificado, porque às vezes é alguma condição que não tem malformações identificadas ao ultrassom. Às vezes é uma criança que nasceu super bem, mas lá no desenvolvimento motor que se esperava que andasse com 1 ano, mais ou menos a média, a criança está com 1 ano e meio, 2 anos e ainda não está andando. E aí é o alerta para, será que não tem alguma condição associada, né, uma hipotonia, uma doença neurodegenerativa ou alguma outra questão? Então, é muito o olhar também do pediatra para ficar atento em sinais sobre uma criança que não está se desenvolvendo bem. Então, nem toda síndrome ou doença rara genética vai ter uma carinha, né? Nem toda vai ter alguma malformação. Algumas podem ser erros no metabolismo, a ausência de enzimas, malformações ou alguma questão cognitiva também. É muito amplo, né, esse cenário. Mas a pessoa sempre vai nascer com essa doença
Ela pode ser diagnosticada depois de adulta ou ela pode adquirir essa doença depois de adulta? Não, aí quando a gente fala de causas genéticas determinantes, a maior parte delas já vão ter manifestação na infância, mas tem algumas condições que é mais na fase adulta, tá? Então, tem algumas condições neurológicas, da parte da neurogenética, por exemplo, que às vezes vão ter manifestação só na fase adulta, mas a grande maioria é criança, são crianças, dos meus pacientes, no contexto geral, das síndromes raras. Mas até para os pais que estão nos ouvindo, né? É o que a senhora disse, é um diagnóstico precoce, a criança pode conviver com essa doença e não necessariamente ela vai ter grandes problemas na sua vida. Sim, sim. Depende da doença. Exato, obviamente. tem várias condições que sim, é possível conviver, claro. Tem algumas que vão levar, às vezes, a ausência de algum desempenho cognitivo ou da fala. Tem algumas condições que, às vezes, a criança tem uma degeneração, né, e às vezes não evolui como esperado e, na verdade, involui, tem uma regressão. Pode então, acontecer. Pode acontecer. Então, assim, no meu cenário, eu tenho realmente diagnósticos difíceis de serem dados, que às vezes não tem muito o que ser feito, mas tem outros que sim, tem muito caminho a ser feito, muito, às vezes, tratamento, infusão de medicamentos. A gente tem algumas condições que tem medicações que auxiliam naquele dano que a causa genética levou. Por exemplo, a ausência de uma enzima. É possível repor, às vezes por via endovenosa, aquela enzima para o paciente. Ele fica tomando a medicação sempre, mas é uma forma de minimizar sequelas ou danos tóxicos para o organismo. Então, é muito A genética traz essa instabilidade, assim, ou essa falta de previsão do que vai acontecer? No geral, às vezes sim, geral, sabe? né? Mas o que a gente sempre procura, ainda mais do que a gente tem, antigamente não se investigava tanto as condições, porque não tinha como. E uma questão que eu trago é que os exames genéticos, eles estão vindo à tona, né, nos últimos anos, porque estão mais fácil o acesso, né, menos caro, porque o projeto Genoma Humano mesmo demorou mais de 10 anos e foram bilhões de dólares. Agora está mais acessível, né, Está mais doutora? acessível, exatamente. Então, eu estou na genética médica, vai fazer 7 anos, né, desde o início que eu comecei a residência, e por si só, nesses últimos 5, 3 anos, a queda do valor e o acesso dos exames genéticos estão mais fáceis. Não quer dizer que tá simples, porque o SUS ainda não permite muitas testagens, tá. né? Mas a gente tem laboratórios facilitando também o acesso para alguns tipos de pacientes, tá? Certo. Então, a detecção precoce, isso tudo é o que a gente mais deseja mesmo para os pacientes, e o tratamento pode ser direcionado já nesse ponto do tratamento. Mas a gente está falando no caso de diagnóstico agora. Tem como prevenir, de alguma forma, isso, né? Porque se é genético, a gente pensa assim, nasci, né? Estou condenado a isso, não tem mais jeito. Mas tem como a gente prevenir? Então, assim, prevenindo, a gente tem algumas informações, né? Por exemplo, um casal que está planejando ter filhos. Claro que hábitos de vida, né, saudáveis é o mais interessante, que a mulher não faça uso de álcool, nem uso de drogas, etc. Isso a gente já está cansado de saber, né? Mas, por exemplo, se a gente tem uma família que há alguma condição rara, né? Um primo meu tem atrofia muscular espinhal, que a gente fala AME, que é uma condição rara. Poxa, então é importante talvez eu avaliar se eu não tenho se eu não carrego essa mesma alteração. Lembrando só que a AME, a atrofia muscular espinhal, é aquela do azinho que a gente aprende na escola, né? Então, trazendo a função para o azinho agora nessa fase da vida. A gente aprendeu isso lá. É isso. Então, às vezes, o fato de eu ter um primo com aquela condição, pode ser que a minha tia, por exemplo, irmã da minha mãe, tenha um azinho alterado. E o filho dela tem o azinho. Beleza, a minha mãe pode ser que tenha aquele azinho também, e pode ser que eu tenha herdado esse azinho da minha mãe. Então, pode ser que eu carregue essa alteração, mas não traz danos nada para mim, eu não tenho esse diagnóstico. E aí eu quero ter filhos, eu quero saber qual é a chance dos meus filhos terem essa condição que é triste, é neurodegenerativa, o paciente geralmente não alcança os marcos motores, ele demora para sentar ou não consegue sentar, andar, e vai realmente regredindo. Nesse caso, se eu tenho um azinho, aí eu vou casar, eu quero avaliar o meu marido, se ele tem também, porque há uma chance do meu marido ter a alteração nesse mesmo gene que leva à alteração da AME, né, da atrofia muscular espinhal. Na Europa é estimado que 1 a cada 70 pessoas carrega a alteração nesse gene. No Brasil a gente não tem uma estimativa certa porque não tem esses dados. Mas se o meu marido tiver o azinho também alterado nesse gene, a gente tem 25% de chance de ter um filho com essa condição. Azinho. A atrofia muscular espinhal, como no caso que a gente está falando. Mas tem outras várias condições que são esse padrão de herança recessivo. Fibrose cística também é muito conhecida, vou dizer que é uma das mais frequentes também. Certo. E no Brasil a gente tem a estimativa de 1 a cada 25 pessoas carregando um azinho alterado. E que se casar com outro que tem o azinho alterado também,
é 25% de chance de ter um filho com essa condição. Certo. Pode ser muito ou pode ser pouco, aí depende da ideia do casal, né? E se eles souberem que tem esse azinho, os dois carregando, é possível fazer pela reprodução assistida medidas de avaliação do embrião para evitar que aquele embrião do casal, o embrião que for implantado, tenha os dois azinhos, entendeu? Então daí a gente vai eliminar a chance de termos um filho com a AME, que é uma condição grave neurodegenerativa. É uma forma de prevenção. Exatamente, é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de autismo, ela é considerada uma doença rara? Acho que não entra como rara, né? Mas quando a gente fala de genética, a gente está tendo vários diagnósticos, né? As pessoas estão conseguindo com mais frequência ter o diagnóstico de autismo. Pode ter uma relação genética? Não, isso com certeza tem. Fatores genéticos são associados, sim, ao autismo. E uma questão que a gente está tendo nos últimos anos é que, antigamente, a gente não investigava esses pacientes, tipo crianças que às vezes eram dito como ele é especial, né, num termo pejorativo, mas que hoje a gente entendendo melhor, às vezes conseguiria entrar dentro de um espectro ou um diagnóstico. Então, o autismo, ele está com os critérios hoje mais amplos do que antigamente, e o nosso entendimento está muito melhor do que antigamente. E quando a gente estuda o autismo e a gente procura se há fatores genéticos, algo na genética que é comum é a gente investigar gêmeos idênticos. Então, são gêmeos que nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma barriga, na mesma gestação, no mesmo dia e mesmo sexo. E aí a gente tem estudos trazendo uma concordância de um ter autismo e o outro ter também de em torno de 60% a 80% dos casos. Então a gente vê aí um fator genético associado. Agora, também tem fatores ambientais, porque às vezes um dos gêmeos é um grau 1 e o outro é grau 3. Então há uma variabilidade. Em resumo, a gente sabe que tem fatores genéticos associados ao autismo, mas a gente não os entende ainda completamente. Então, tem muitos casos hoje diagnosticados e a gente vê também recorrência nas famílias, né? Às vezes um primeiro filho teve autismo, a chance de o casal ter um outro filho com autismo também varia em torno de 15% a 20%. O papel da genética, muito nesses casos, não é o diagnóstico do autismo, é entender a possível causa do autismo. Como eu mencionei, sabemos de fatores genéticos, mas a gente hoje consegue investigar por exames genéticos mais acessíveis, né? Às vezes entender que, às vezes, aquele autismo do paciente não é um autismo isolado, é associado a alguma síndrome que, às vezes, pode haver uma associação com alguma outra condição de saúde, e aí os direcionamentos é o que a gente procura também. Então, quando fechamos um diagnóstico de uma síndrome, seja ela com autismo ou não, a gente procura na internet em publicações, artigos, e a gente consegue dar um norte para a família. Olha, geralmente os pacientes conseguem andar com 5 anos, 2 anos, então dependendo do caso, da condição rara, o que a gente sempre almeja, né, nesses casos de autismo e tantos outros de doenças raras, é o direcionamento para melhores acompanhamentos e tratamentos. E também associar as mães, né? Às vezes uma mãe convivendo com um filho com doença rara, encontra uma outra mãe em outra região do Brasil, do mundo, e aí elas se conectam para uma forma de acolhimento, apoio, troca de figurinhas e tudo mais. Então, é bem geral. Bom, doutora, a gente tem 30 segundos aqui, o Down. Síndrome de Down, a gente tem, olha, amanhã é importante, porque é 21 de março, né? Então, amanhã é comemorado o dia de realmente relembrarmos, darmos conhecimento para a síndrome de Down. Amanhã é dia 21/3, então a gente relembra que a síndrome de Down é uma cromossomopatia que o bebê, a criança, tem um cromossomo 21 a mais. Ela tem uma trissomia do cromossomo 21, então, por isso 21/3. Então amanhã é um dia comemorado muito nesses pacientes e famílias que têm filhos com síndrome de Down e que a gente relembra muito a importância de total inclusão desses pacientes no nosso meio. Hoje a expectativa de vida aumentou muito para esses pacientes em comparação ao passado, então amanhã vai ser um dia bem importante para nós, todos da genética, da pediatria, da cardiopediatria, das mães que têm filhos, né, com síndrome de Down, para a gente acolher e relembrar a população em geral que eles são capazes de muita coisa, de tudo. Com certeza. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui no consultório CBN. Muito obrigada, né, por falar de um assunto tão amplo. Outras vezes a doutora vai voltar aqui e falar sobre genética, né, que tem tantos avanços. Então eu agradeço a médica especialista em genética médica, a doutora Júlia Liucci. Obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo.